Vasco tenta últimas cartadas em jogadores com clubes argentinos. Vamos falar sobre a situação de Pablo Vegetti e de Facundo Garcês. Eu vou dar minha opinião aqui sobre o que eu acho, se eu acho que esse negócio vai sair, se não vai sair, enfim. Vou trazer essas informações aqui para vocês, esse feeling também sobre o mercado. E vamos falar sobre o interesse do Vitória no Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Inclusive entrou no último jogo contra a equipe do Corinthians. Será que ele vai ser liberado? Será que não? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então já pode subir na vinheta, hein? Salve a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, é sempre importante, aos membros do canal também que nos ajudam a manter o Comenta Léo. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco porque, meus amigos, janela de transferências fecha nesse dia 2, né? Nesta quarta-feira. E o Vasco ainda tenta as últimas cartadas tentando contratar jogadores. Vou ser bem sincero a vocês. É algo muito difícil você ter que fechar com esses jogadores de uma, sabe, na calada da noite, aí vamos dizer, para que tenha os documentos já amanhã e aí possa entrar pelo menos no pré-bid, dê entrada nos documentos desse jogador que tem que ter de entrada até esse dia 2. Pois então, vou trazer as informações aqui. Vasco primeiro, procurando esse rapaz aqui que já esteve interessado ao Vasco, esse atacante, jogador do Belgrano, é um dos artilheiros do campeonato argentino, juntamente com o Michael Santos. Pablo Vegetti, o jogador tá aí sendo um dos artilheiros, como eu falei, é um dos nomes do Belgrano, junto com o Zapelli, que acabou vindo para a equipe do Atlético Paranaense. É um jogador que tem 13 gols esse ano e uma assistência. No ano passado fez 17 gols em 34 jogos. É um jogador de 34 anos e, segundo informações lá da ESPN Argentina, estava acertando com o gigante da colina. Problema é o seguinte, o que eu soube é que o Vasco ainda tenta chegar a um acordo de valores. O jogador tinha o interesse do Vasco e do América Mineiro. O América Mineiro chegou a fazer uma proposta de 400 milhões de dólares, 400 mil dólares, 400 milhões de dólares, 400 mil dólares, mas não foi aceita pelo Belgrano. O Vasco vai ter que correr quanto tempo? O jogador quer sair também, gostou da proposta do Vasco, assim como o Michael Santos, porém, precisa entrar em um acordo com o Belgrano. E após entrar com um acordo com o Belgrano, o Vasco tem que correr, acelerar com a documentação do jogador para que ele possa ser, pelo menos entre no pré-bid nesta quarta-feira. Então é um negócio, gente, sendo bem sincero a vocês, que o Vasco vai ter que fazer o que ele não fez durante a janela toda, agilidade. É isso que vai ter que ser feito para contratar o Vegetti. Para mim, era um nome que o Vasco deveria ter procurado antes. Eu cheguei a falar aqui em live, cheguei a falar em alguns momentos, Pablo Vegetti, contrata o cara, é mais barato do que o Michael Santos, não vai ter essa briga toda que tem com o Tadieres. Mas o Vasco resolveu ficar com a briga lá com o Michael Santos. E aí agora, quando tem a oportunidade de trazer esse jogador, vai ter que correr quanto tempo. Então eu acho que é um negócio que vai precisar de muito tempo, muita agilidade, e eu vejo aí como uma questão muito difícil nesse momento, sendo bem sincero com vocês. Outro nome que o Vasco está procurando, já que tomou o nome do Robert Rojas, é outro jogador que o Vasco procurou antes de fechar com o Robert Rojas, que é o Facundo Garcês, jogador do Colón. Não acho que seja o zagueiro que o Vasco precisa nesse momento, mas é um nome que pode chegar sim, mas está na mesma situação que nós falamos aqui com vocês sobre o Vegetti, jogador de 23 anos, jogador de 1,88 m, alto, tem um gol no Campeonato Argentino, 26 jogos, 6 cartões amarelos. Mas o Vasco precisa correr tanto tempo também na questão de documentação. Não é só contratar o jogador. Então é isso, cara. Deixou para a última hora, prendeu-se demais em alguns jogadores e agora tá nessa aí. Por isso que eu falo, são boas opções? São opções boas. Gosto mais até do Vegetti do que do próprio Garcês. Mas o Vasco vai ter que correr quanto tempo? E aí é que fica aquela questão, cara. Será que o Vasco vai conseguir
Será que vai conseguir fechar, fazer o visto do jogador e colocar os documentos dele? Ele vai ter que estar aqui de manhã cedo, nesta quarta-feira. Então, essa é a questão. Apesar de serem as últimas cartadas, o Vasco vai ter que correr quanto tempo para que esses jogadores joguem no Gigante da Colina. Outra questão é sobre possíveis saídas. Aqui na Bahia, todo mundo sabe que eu sou da Bahia, o nome de um lateral do Vasco aparece muito forte para reforçar uma equipe, o Vitória. Você está vendo aí na tela o Paulo Henrique, é o nome que fala-se muito aqui na mídia baiana sobre uma possibilidade do Paulo Henrique interessar ao Vitória. E aí ser um cara que pode ser um reforço para o clube baiano. O jogador está emprestado pela equipe do Atlético Mineiro e interessa ao Vitória. Porém, inclusive foi informação aí do nosso canal do Dinâmico e também do Vene Casagrande. Porém, o Vasco não vê com muito bons olhos que o querido jogador saia, porque o Vasco não tem outras opções. Agora há pouco, a bate-bola da Rádio Sociedade, o Fábio Mota falou que as negociações com o Paulo Henrique foram encerradas por questões financeiras, que o clube não vai contratar um lateral direito. Mas tinha aí essas conversas, porém não foi à frente a situação aí do Vitória com o Paulo Henrique. Nem o Vasco quer liberar e o Vitória também não quer liberar o dinheiro aí que foi pedido para que o jogador saísse do Gigante da Colina. Lembrando que o Vasco hoje tem como reserva imediato o Paulo Henrique. Até porque o Ramon Dias utilizou ele no último jogo contra a equipe do Corinthians, entrou aí no segundo tempo no lugar do Miranda, que jogou ali também pelo lado direito quando o Pumita sai. Então é isso, gente. Vamos aguardar. Provavelmente o Vasco vai ter que buscar quem tiver livre no mercado. Vou fazer um vídeo sobre nomes livres no mercado, sim. Já me pediram, inclusive. E vamos ter que observar o que é que vai fazer. Será que o Vasco vai conseguir fazer esse malabarismo? Vai conseguir fazer o que não fez em tanto tempo? Em pouco tempo o Vasco conseguir contratar esses jogadores e conseguir regularizar? Esse é o grande problema. Por isso que eu digo, mira alto, acaba deixando alguns jogadores de lado, liga para empresário, depois não fala mais com o empresário. Esse é o grande problema. Aí, na hora de fechar com o jogador, mela alguma situação, o Vasco tem que correr atrás, faltando um dia, né? Menos de um dia, menos de 24 horas para fechar a janela de transferências. Complicado, meus amigos, muito complicado. Agora, o nosso maior reforço, como diz o Rafael aqui nas lives e lá no grupo do Comenta Léo, é o Ramon Dias. Pois é. É isso, tamo junto. Deus abençoe a todos. Quem não se inscreveu, se inscreve. Compartilha bastante esse vídeo nos grupos do Zap para que as galera possa saber o que está acontecendo no Vasco. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Breve a gente volta. E acompanhe o Comenta Léo em todas as redes sociais. Todas que você imaginar, a gente está lá. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!